Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos para mais um dia da nossa leitura. Hoje nós estamos aqui no dia 18 do nosso cronograma e a nossa leitura hoje vai de Números capítulo 16 ao capítulo 23. Então já pega aí sua Bíblia, já vai se preparando para a gente estar lendo. Lembrando, nós estamos lendo a versão King James atualizada. E aí estamos nessa caminhada. Números, então, hoje 16 ao 23, 18º dia do nosso cronograma. Amém? Glória a Jesus. Eu quero convidar você já a compartilhar essa leitura com o máximo de pessoas que você conseguir, para que o reino de Deus seja alcançado e mais pessoas recebam no reino de Deus. Amém? Vamos então para a nossa oração e iniciarmos a nossa leitura no dia de hoje. Pai, nós te louvamos, agradecemos e bendizemos ao nome do Senhor, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Senhor, pela Sua majestade, obrigado pelo Teu amor. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando o reino do céu, compartilhando a palavra do Senhor. Nos dê o entendimento da Tua palavra, Senhor, abre nossa mente, nossa visão. É o que nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos para mais um dia. Números 16 ao 23, nosso 18º dia. Corá, perdão. A revolta de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete. Todos da tribo de Ruben encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: basta! Toda a comunidade e todos os seus membros estão consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da assembleia de Yahvé? Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto em rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: amanhã cedo Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Portanto, fazei isso: tomai os incensários de Corá e de toda a sua congregação, ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor. Aquele que Yahvé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. E acrescentou Moisés a Corá: ouvi também, ó levitas, acaso é muito pouco para vós o que o Deus de Israel vos haja separado? Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante dessa comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Vós conspirastes contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão para que murmureis contra ele? A seguir, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles retrucaram: não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto? E ainda quereis fazer-te príncipe chefe sobre todos nós? Além de tudo, tu não nos conduzistes a uma terra onde manam leite e mel, tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que pode cegar os olhos de toda esta multidão? Ora, de modo algum iremos. Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao Senhor: não aceites a oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. Moisés falou a Corá:
Tu e toda a tua congregação vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Yahvé, tu e eles. Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Yahvé. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão igualmente apresentareis cada um o seu incensário. Assim, cada um deles pegou seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Yahvé revelou-se diante de toda a comunidade. O Senhor preveniu Moisés e Arão: apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-los agora mesmo. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: Ó Deus, Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irados contra toda a congregação dos filhos de Israel quando um só homem pecou? Ao que o Senhor ordenou a Moisés: fala a este povo e comunica-lhes: afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos, as autoridades de Israel, o seguiram. E Moisés advertiu o povo: suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios e não toqueis em nada daquilo que lhe pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou das imediações das tendas de Corá, Datã e Abirão. Neste momento, Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou: nisso conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos, e que não os fiz por mim mesmo. Se essas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário e inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos, eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo o que possuíam. Em seguida a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Diante do pavor dos gritos, diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles fugiram desesperados, exclamando: misericórdia, que a terra não nos engula também. No mesmo instante o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E o Senhor falou a Moisés e ordenou: dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolha os incensários do meio dos restos fumegantes e espalhe as brasas, pois os incensários são santos, visto que foram trazidos diante da presença do Senhor e estão consagrados, que o metal deles seja transformado em lâminas para recobrir o altar. Assim servirão de sinal para os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, juntou os incensários de bronze que haviam sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. E exatamente como Yahvé tinha dito por intermédio de Moisés, isso foi realizado como memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição que Corá e seus seguidores sofreram. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando
murmurando: fizestes perecer o povo do Senhor. Quando, porém, o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor surgiu. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor avisou a Moisés: ide, sai do meio dessa congregação, e em um só momento os aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre os seus rostos em terra. Em seguida, Moisés pediu a Arão: toma o incensário, põe nele fogo do altar e em cima o incenso, e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual da propiciação pelos pecados deste povo, porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira, e correu para o meio da assembleia. A epidemia de fato já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu o incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Arão colocou-os entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda do encontro, onde Moisés os aguardava. Capítulo 17. O cajado de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal um cajado, que todos os líderes das tribos por suas casas patriarcais te entreguem 12 bordões. Escreverás o nome de cada um deles no seu próprio cajado. No cajado de Levi escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe das tribos. Tu os colocarás em seguida na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu vos encontrei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Assim Moisés comunicou aos filhos de Israel, e seus líderes deram-lhes 12 cajados, um de cada líder das tribos, e o cajado de Arão esteve entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor na tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés repetidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e os levou a todos os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados, e cada líder pegou o seu. Então o Senhor disse a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela seu lugar ritual, como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim às reclamações do povo contra mim, contra a minha pessoa, e evitará que morram. Mas Moisés fez exatamente como Yahvé lhe determinara. Assim de fato o fez. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés: vede, eis que estamos perdidos, eis que agora morreremos todos, não há salvação. Todo aquele que se aproxima do santuário de Yahvé para fazer oferenda morrerá. Seremos levados à destruição até o último de nós? Capítulo de número 18. Capítulo de número 18. Então Yahvé disse a Arão: tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo sereis responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do santuário. Faz igualmente reunir-se a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo de teu pai. Sejam eles teus assessores e te sirvam a ti e os teus filhos, quando ministrarem perante a tenda do testemunho, que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a teu serviço e cuidarão também do serviço de toda a tenda. Contudo, não devem aproximar-se dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Os levitas serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda do encontro, por todos os serviços da tenda, e nenhum estranho
estranho ou profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não seja mais ira divina sobre os israelitas. Eis que eu pessoalmente escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os filhos de Israel, para oferecê-los a vós como um presente dedicado a Yahvé, a fim de realizarem todo o trabalho necessário da tenda do encontro. Contudo, somente tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu sagrado. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Entretanto, qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário sumariamente condenada Qualquer pessoa não autorizada ou profana que se aproximar do santuário será sumariamente condenada à morte. E o Senhor falou novamente a Arão: Eis que eu pessoalmente o tornarei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem. Eu as concedo como porção a ti e a teus filhos. Das ofertas santíssimas tereis a parte que é poupada do fogo, dentre todas as oferendas que me trouxerem para consagrar como ofertas santíssimas, sejam oblações, ofertas de cereais, seja expiação de pecados, seja de sacrifício, de reparação, tal parte pertencerá a ti e a teus filhos. Vós vos nutrireis somente de alimentos santíssimos, todos os do sexo masculino poderão comer desse alimento, considerando-o sagrado. De igual modo, concedo a ti e a teus filhos e filhas por decreto versículo 11. De igual modo, concedo a ti e a teus filhos e filhas por decreto perpétuo as contribuições que lhes cabe de todas as ofertas dos filhos de Israel e que devem ser ritualmente movidas. Todas as pessoas da tua família que estiverem cerimonialmente puras poderão comê-las. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo. Essas primícias que oferecem a Yahvé, concedo-as a ti. Todos os primeiros produtos das suas colheitas que trazem a Yahvé te pertencerão. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Tudo aquilo que em Israel for anátema, consagrado a Deus, será para ti. Todo primogênito que se traz ao Senhor te pertencerá. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal, tu, porém, farás resgatar o primeiro filho do homem, e igualmente farás resgatar toda a primeira cria de animais impuros. Eles voltarão mediante pagamento, a pertencer à pessoa que os ofereceu. O pagamento do resgate pelos meninos deverá ser feito a ti quando eles tiverem 1 mês de idade, e o valor do resgate será equivalente a 5 barras de prata, pesando cerca de 60 gramas no total, de acordo com o peso padrão do santuário, em que o ciclo corresponde a 12 gramas por barra de prata ou 20 guerras. Contudo, não resgatarás a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrama o sangue dela sobre o altar e queima a sua gordura, como uma oferenda preparada no fogo, de aroma aprazível a Yahvé. A carne desses animais te pertencerá, assim como o peito que será apresentado como oferta movida e a coxa direita. A partir de agora, estou entregando a ti, a teus filhos e tuas filhas como decreto perpétuo, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal perene, inquebrável, que eu, Yahvé, estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão:
Tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra deles, nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são o dízimo que os israelitas separam para Yahvé, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque ele lhes disse que não possuirão herança. Perdão. Eis porque lhes digo que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Mais tarde disse o Senhor a Moisés: Comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os levitas que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Esta é uma contribuição especial, será considerada equivalente à do trigo retirado da eira, e o terreno de chão batido, e do vinho tirado do lagar, o tanque de prensar uvas. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que receberdes dos filhos de Israel. Dareis ao sacerdote Arão aquilo que houverdes separado para o Senhor. De todas as oferendas que receberdes, retirareis a parte de Yahvé. Do melhor de todas as ofertas retirareis a parte sagrada. Tu lhes ordenarás, quando houverdes separado o melhor. Todas essas dádivas serão para os levitas, como se fossem produto da eira e produto do lagar. Podereis comer em qualquer lugar, vós e a vossa família, o vosso salário pelo vosso serviço da tenda do encontro. Não sereis culpados de pecado algum por isso, desde que separeis o melhor. Não profanareis os bens e ofertas consagradas pelos filhos de Israel, a fim de que não venhas a pecar e morrais. Capítulo 19. Disse também o Senhor a Moisés e Arão: Eis que uma prescrição da lei que Yahvé ordena, comunica, pois, aos filhos de Israel que tragam a ti uma novilha vermelha, sem defeito, perfeita, e que não tenha ainda sido submetida a jugo. Entregá-las-ei a Eleazar, o sacerdote, será levada para fora do acampamento e será sacrificada na presença dele. Depois o sacerdote Eleazar tomará com o seu dedo um pouco do sangue e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Queimar-se-á então a novilha e à vista dele. O couro, a carne, o sangue e os excrementos serão queimados. O sacerdote tomará em seguida madeira de cedro, um galho de isopo e lã tingida de vermelho, e os lançará no fogo onde arde a novilha. Lavará então suas vestes e banhará seu corpo com água. Depois disso entrará no acampamento, mas ficará ainda impuro até a tarde. Da mesma maneira, aquele que queimou a novilha lavará suas vestes, banhará seu corpo com água e será considerado impuro até a tarde. Um homem considerado cerimonialmente puro se encarregará de recolher as cinzas da novilha e as depositará no local puro, fora dos limites do acampamento. Ali as cinzas serão guardadas pelo povo de Israel, a fim de serem usadas na preparação da água lustral, que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve como sacrifício para tirar pecados. Aquele que tiver recolhido as cinzas da novilha lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde, tanto para os filhos de Israel como para o estrangeiro que habita entre eles. Este será um decreto perpétuo. Aquele que tocar em alguma coisa morta se tornará impuro durante 7 dias.
Portanto, deverá purificar-se com água lustral no terceiro e no sétimo dia, então será considerado novamente puro. Contudo, se não se purificar no terceiro e no sétimo dia, não estará livre da impureza que adquiriu. Qualquer pessoa que tocar num cadáver humano e não passar pela cerimônia de purificação contamina a habitação de Yahvé e será sumariamente banida do meio do povo de Israel, visto que as águas lustrais não foram aspergidas sobre essa pessoa, sua imundícia permanece sobre ela. Esta é a lei que deve ser aplicada quando uma pessoa morre numa das tendas. Quem quer que entre na tenda e quem quer que aí se encontre ficará imundo 7 dias. Está igualmente impuro todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com uma tampa ou com uma atadura. Todo aquele que estiver no campo e tocar em um ser humano que tenha sido assassinado à espada, ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou mesmo num osso humano, ou em uma sepultura, ficará impuro 7 dias. Tornar-se-á para as pessoas em situação de impureza cerimonial um pouco das cinzas dos holocaustos de purificação em um jarro. Em seguida, derramar-se-á água corrente sobre as cinzas no vaso. Em seguida, um homem cerimonialmente purificado pegará um galho de isopo, o molhará naquela água e a aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que ali estiverem, bem como sobre aquela pessoa que houver tocado uma ossada humana, um homem assassinado, qualquer cadáver ou túmulo. Aquele que estiver puro fará a aspersão sobre o impuro no terceiro e no sétimo dia, e no sétimo dia o impuro estará livre da imundícia do seu pecado. Aquele que estava sendo purificado lavará suas vestes e se banhará com água, e ao pôr do sol daquele dia estará puro. Mas se aquele que estiver imundo não se purificar, será imediatamente banido da congregação, porquanto contaminou de morte o santuário de Yahvé. As águas da purificação não foram aspergidas sobre essa pessoa, e a imundícia permanece sobre ela. Isto será para eles um estatuto perene. Aquele que fizer a aspersão das águas lustrais lavará suas roupas, e aquele que tocou essas águas ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que o impuro tocar ficará imundo também, e a pessoa que o tocar ficará cerimonialmente impura até o pôr do sol. Capítulo 20. Então a gente está vendo aqui o ritual, os rituais ali sagrados da purificação, a parte ali dos levitas, os dízimos dos levitas, a obra sacerdotal. Tudo isso a gente está vendo aqui a partir do momento ali que que a terra consome ali Natã, Corá, Datã e Abirão, né? Corá, Datã e Abirão são consumidos ali pela rebelião. Ali então eles veem a separação de Arão, o seu cajado floresce e começa então ali a obra dos sacerdotes e os levitas. Capítulo 20. As águas de Meribá, rebelião. No primeiro mês de toda a congregação de Israel, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zim e armou acampamento em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e exclamaram: quem dera tivéssemos todos perecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante de Yahvé. Por que nos conduziste à Assembleia do Senhor a este deserto? Por que conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto para que aqui morrermos, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romanceiras e até mesmo sem água para beber. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro. Prostraram-se com os rostos em rente ao chão e apareceu-lhes a glória de Yahvé. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. E em seguida
e tu e teu irmão Arão, em seguida, e sob os olhares deles, dize a este rochedo: faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar a água da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou o cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés clamou: ouve agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciardes a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou a água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiastes suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar essa comunidade na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram transmitir ao rei de Edom a seguinte mensagem: ao rei de Edom, assim fala teu irmão Israel: tu mesmo sabes quantas tribulações nos têm advindo. Nossos irmãos desceram ao Egito, onde habitamos por longos anos. Os egípcios, entretanto, nos maltrataram muito, bem como os nossos antepassados. Clamamos a Yahvé, e ele ouviu nossas orações e enviou o anjo que nos libertou do Egito. Eis que agora estamos todos em Cádiz, cidade localizada na fronteira do teu território. Desejamos, se isto te parece bom, atravessar a sua terra. Não atravessaremos os campos, nem as vinhas, também não beberemos água dos teus poços, seguiremos a estrada real, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, até atravessarmos todo o território. Porém Edom contestou-lhes: não passarás por minhas terras, pois do contrário marcharei preparado para guerra contra ti. Então a congregação dos filhos de Israel ponderou-lhes: seguiremos pela estrada real, a principal de terra batida. Se bebermos a tua água, se nós e nossos animais bebermos a tua água, pagaremos o valor que desejas por ela. Basta que nos deixe atravessar o teu território a pé e nada além disso. Contudo, Edom retrucou-lhes: irredutível, não passarás por minhas terras. E Edom partiu com seu exército grande e bem armado ao encontro do povo de Israel. Considerando que Edom recusou-se terminantemente a conceder permissão para atravessar seu território, toda a congregação de Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita saiu da cidade de Cádiz e chegou até o monte Or. E foi naquele monte próximo à fronteira de Or que o Senhor comunicou a Moisés e Arão: eis que Arão se reunirá a seus antepassados, não entrará na terra que darei aos filhos de Israel, visto que fostes ambos rebeldes à minha palavra, junto às águas de Meribá. Toma, portanto, a Arão e Eleazar, seu filho, e faz-lhe subir a montanha de Or. Ao chegar ao alto do monte, tira as vestes de Arão e coloca-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido a seus pais. É exatamente ali que ele vai morrer. Moisés fez tudo em conformidade com as ordenanças do Senhor. Subiram o monte Or à vista de toda a congregação. Moisés tirou as roupas sacerdotais que Arão vestia e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto da montanha. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Toda a comunidade soube que Arão havia expirado, e toda a nação de Israel chorou e pranteou por ele durante 30 dias. Capítulo 21. O rei de Arad, o cananeu, que habitava em Neguebe, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Foi quando a congregação de Israel apresentou este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti.
como anátema, todos os despojos conquistados serão dedicados ao Eterno. E Yahvé, o Eterno, deu atenção às súplicas de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente a eles e as suas cidades. E por este motivo esse lugar passou a ser chamado de Ormá, consagração. Então os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há pão nem água. Estamos enfastiados desse alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: Pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: Faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por alguma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Partiram os filhos de Israel e armaram um acampamento em Obote. Depois deixaram Obote e acamparam em Ije-Abarim, ruínas de Abarim, no deserto em frente ao território de Moabe, do lado do sol. No deserto em frente ao território de Moabe, do lado do sol levante. Saíram dali e acamparam no vale de Zered, e partiram das torrentes de Zered e armaram acampamento do outro lado do rio Arnon, que passa pelo deserto e se estende até o território amorreu. O próprio território amorreu. O próprio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Eterno: O que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e a corrente dos ribeiros que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor falou a Moisés: Reúna o povo e eu lhe darei água. Foi quando todo Israel entoou este cântico: Jorrai água, ó poços, cantai todos sobre a história. Cantai todos sobre a história de suas águas A respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e líderes do povo abriram com bastões de comando e cajados, então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que se abre para os campos de Moabe, em direção às ruínas de Pisga, que fica diante do deserto e o domina. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, a fim de dizer-lhes: Desejo atravessar sua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. Não beberemos a água dos teus poços. Seguiremos a estrada real, a principal, até que tenhamos atravessado todo o território. Seom, contudo, não permitiu a Israel atravessar suas terras. Reuniu todo o seu povo, marchou pelo deserto ao
ao encontro de Israel e chegou a Jaza, onde combateu contra os israelitas. Israel, porém, os venceu à espada e tomou-lhes as terras de Armon até Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazá estava na fronteira dos amonitas. Assim, os israelitas conquistaram todas as cidades dos amorreus e ocuparam-nas, incluindo Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade onde habitavam Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita que havia tomado todas as suas terras até o rio Armon. Por esse motivo que costumam dizer os poetas: vinde a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo jorrou de Esbom, labaredas fluíram da cidade do rei Seom e devoraram Ar de Moabe, consumiram as alturas de Armon. Ai de ti, ó Moabe, estás arrasado, ó povo de Camos, fez dos seus filhos fugitivos e das suas filhas cativas de Seom, rei dos amorreus. Sua posteridade foi destruída desde Esbom até Dibom. Nós os aniquilamos pelo fogo, desde Nofa até Medabe. Assim os israelitas habitaram na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou pessoas para espionar a cidade de Jazá. Em seguida conquistaram os povoados que ficaram ao redor de Jazá e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então o povo de Israel retornou e subiu pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu território, marchou para enfrentá-los em Edrei. E Yahvé encorajou Moisés, dizendo: não temas, eis que já o entreguei em tuas mãos, ele e o seu povo e toda a sua terra. Tratá-los-á da mesma maneira que trataste Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Foi assim, portanto, que os israelitas mataram Og, seus filhos e todo o seu povo. Não sobreviveu uma só pessoa, e tomaram posse da terra deles. Capítulo de número 22. Capítulo 22. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus, e Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Yahvé. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Eis essa multidão que devora tudo ao redor de todos, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. A mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois eles são mais numerosos que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Portanto, eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantidade necessária para pagar os augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Instruiu-os Balaão: ficai aqui esta noite, e eu vos darei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio
Deus a Balaão e lhe indagou: Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: Eis o povo que saiu do Egito, cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus ordenou a Balaão: Não irás com eles, não poderás amaldiçoar este povo, pois é povo abençoado. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: Tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe deram a notícia. Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: Assim falou Balaque, filho de Zippor: Eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: Ainda que Balaque me desse seu próprio palácio, repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor meu Deus, de forma alguma, quer em relação ou em situação menos grave ou mais grave. Agora, pois, descansai aqui esta noite vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Bem cedo levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de direção e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão, com Balaão sobre seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de machado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu para que me teres espancado por 3 vezes? Ter me espancado já por 3 vezes. Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: Ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: Não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida, e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? E ao que respondeu ele: Não. E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. Questionou o anjo do Senhor: Por que espancaste assim tua jumenta já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me e, por causa da minha presença, procurou mudar a sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado, e ela, todavia, eu teria poupado a vida.
a ela, todavia, eu teria poupado a vida. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei, não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que eu estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão: vai com esses homens. Somente não digas absolutamente nada além do que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Assim que Balaque soube que Balaão estava chegando, foi a seu encontro em Ar, cidade dos limites dos rios Amon Amon na fronteira de Moabe. E Balaque o questionou: porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por qual motivo não viestes a mim pela primeira vez? Na verdade, não estou em plena condição de recompensar-te regiamente, não estou na plena condição de recompensar-te regiamente. Balaão explicou-se a Balaque: eis-me aqui junto de ti. Contudo, quem sou eu para dar-te alguma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca? Portanto, a palavra que Deus puser na minha boca, esta eu expressarei. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Kiriate Hutsote, a cidade de Rozote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas, e deu uma parte da carne a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do Bamote Baal, de onde podiam avistar uma parte do povo de Israel. Capítulo 23. A gente vê aqui Balaque enviando mensageiros para Balaão para que ele fosse profetizar contra o povo. E Deus diz ali: não, você não vai amaldiçoar esse povo, porque este povo é um povo abençoado. Versículo 12 aqui do capítulo 22. E a gente vê então que ele vai ali de encontro ali, né? Eles voltam, manda novamente, Balaque manda novamente, ele vai ali de acordo com o que Deus tinha mandado ele ir, mas Deus já deixando a ordem: você não vai falar o que você quer, você vai falar o que eu quero. E aí no meio do caminho ele tem essa questão com a jumenta ali, ele não vê o anjo do Senhor, mas o próprio anjo do Senhor ali se apresenta, depois ele aparece, ele vê, né, com seus próprios olhos, e ele entende ali o que estava acontecendo. Vamos lá, capítulo 23 então. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: permanece aqui de pé, próximo dos teus holocaustos, enquanto eu vou até ali. Talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Aquilo que ele me revelar, de igual modo te farei saber. De igual modo te farei saber. Retirou-se para o alto da colina desnuda. Ali Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus: preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho, um carneiro sobre o altar. E Yahvé então colocou em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque e assim lhe transmitirás. Assim Balaão retornou e encontrou Balaque ainda perto de sua oferta queimada, com ele todos os príncipes de Moabe. Foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó, vem e declara ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu, aquele a quem Deus não amaldiçoou?
como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Sim, do cume do rochedo eu vejo, do alto das colinas eu contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a quarta parte de Israel? Que morra eu a morte dos justos que há entre eles, e seja o fim da minha alma como o deles. Então Balaque inquiriu a Balaão: que me fizestes? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu declaras bênção sobre eles. E Balaão contestou: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? Balaque lhe pede: vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma pequena parte. Não o vês de modo completo. Amaldiçoa por mim ao chegar-lhes lá adiante. Então levou-o para Zofim, o campo dos mirantes, no topo do monte Pisga. Ali construiu mais 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então, sobre cada altar, Balaão solicitou a Balaque: permanece de pé junto ao teu holocaustos, enquanto irei me encontrar com ele ali adiante. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra de ordem: volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Retornou então para junto de Balaque, encontrou ainda de pé junto dos seus holocaustos com todos os principais líderes de Moabe. Que te falou Yahvé? Indagou Balaque, e Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso amaldiçoar. E ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar este povo, que assim seja, pelo menos não o abençoes. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado tu o que Yahvé ordena? Não te havia afirmado tudo que Yahvé ordenar, eu o farei? Então Balaque insistiu e convidou Balaão: vem, pois, comigo e te levarei a outro lugar, e de lá talvez Deus se agrade de que amaldiçoes esse povo. Balaque conduziu Balaão ao cume do monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão então instruiu a Balaque: edifica-me 7 altares e prepare-me 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão o orientara, e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então a gente vê aqui esse momento em que Balaque está insistindo ali que Balaão amaldiçoe, mas ele
Diz ele, olha, recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar isso. A ordem de Deus para abençoar sua vida já está decretada, não há nada que possa mudar isso. Deus já determinou, ele não é o filho do homem para que minta, nem filho do homem, não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Então, já afirmando ali, Balaque diz ali no finalzinho, no versículo 26, não te falei, já não tinha te falado que tudo que Yahvé ordenasse eu ia falar, eu faria. Então ele está mandando abençoar, eu não posso amaldiçoar. Sobre a nossa vida não vale encantamento. Deus já abençoou. A minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família está abençoada, está nas mãos do Senhor. Amém? Então concluímos mais um dia no nosso cronograma, 18º dia, que é isso, que Deus abençoe e continuamos aí nossa caminhada. Paz de Cristo, fique com Deus.